Hoje é o nosso primeiro programa com um convidado que mora na América Latina. Pedro Dantas é documentarista, se mudou para o Chile em 2012 com a família e hoje vai nos contar como foi essa mudança. Ele já ganhou mais de 25 prêmios em festivais de cinema com seus documentários. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Pedro, muito obrigada por participar aqui do Manda Brigadeiro. Eu que agradeço o convite, a possibilidade de participar dessa conversa com você, Letícia, e com todos os espectadores. Então, fique à vontade para fazer suas perguntas. Fiz a abertura do programa falando que você é o primeiro entrevistado aqui do programa que mora na América Latina. Eu não sei se por conta das minhas relações, as minhas indicações, eu já moro em Londres também, né? Tem isso, conheço muitos brasileiros que moram aqui, mas eu fiquei muito feliz que a gente vai ter um convidado que mora na América Latina, porque muitas vezes as pessoas falam mais em morar na Europa, nos Estados Unidos, né? E se esquecem um pouco da América Latina. Então, eu queria que você começasse primeiro me contando por que você escolheu o Chile para viver. A minha esposa é chilena, eu sou casado com uma chilena. Ela morou no Brasil por 5 anos. Depois que nasceu nosso primeiro filho, ela sentia, com muita razão, né, a vontade de terminar a faculdade. Ela tinha cumprido 3/4 da universidade, mas não tinha terminado. E quando ela morou no Brasil, tentava fazer a transferência, a equivalência, etc. E o processo era muito burocrático, muito difícil. Então, eu, nessa época, já trabalhava bem, estava bem estruturado, mas queria fazer o mestrado. E descobri que no Chile havia um mestrado que encaixava perfeitamente com aquilo que eu queria estudar, que é o cinema documentário. É um mestrado aqui na Universidade do Chile, em cinema documentário, e que, inclusive, a tese do mestrado pode ser um filme. Então, eu me inscrevi no mestrado, fui aceito. A gente veio para cá, a princípio, a nossa meta era que eu terminasse o mestrado, me formasse no mestrado, e ela no nível universitário. À medida que a gente veio para cá, as coisas foram se estruturando, nasceu o nosso segundo filho, a gente começa a montar casa, coisa e tal, né, e começa a criar raízes. E à medida que a gente criava raízes aqui, as coisas caminhavam bem. No Brasil começou esse processo infame da desconstrução da história que o país vem vivendo. E começa, na minha opinião, já na época da Copa do Mundo, né, depois a reeleição da Dilma, depois jogaram 50 e poucos milhões de votos no lixo, desrespeitam o povo. E a partir daí o país vive um processo de retrocesso. Né? Eu que trabalho na área de cultura, é mais difícil ainda poder se reinserir profissionalmente, etc. E acabei ficando aqui no Chile, gosto daqui, é um país que eu tenho muito carinho, sou muito bem recebido. Você perguntou sobre a questão da América Latina. Infelizmente, é uma terra, um território, um espaço geográfico que vive uma história bastante difícil, né? É um processo histórico difícil que a América Latina atravessou ao longo de todo que foi conquista, etc, tudo que a gente já conhece muito bem. O peculiar dessa região é que a gente vive por uma necessidade sempre de reconstruir a própria história, né? É uma história que sempre foi contada do ponto de vista do vencedor, então é muito importante a gente conhecer e reconstruir a própria história. Isso vale também para o Brasil e para todos os países da região, e também para a compreensão da região como um espaço macro, né? Como um espaço comum, conjunto, e não tão segmentado como são as fronteiras nacionais. Né? Sim. E, Pedro, tem muitos brasileiros aí no Chile? Tem bastante brasileiro. Eu não tenho tanto contato, assim. Como eu disse, eu vim para cá já com um filho pequeno, né, de 1 ano. Depois nasceu o segundo, então eu nos últimos anos passei um período mais em casa, assim, sair menos, com menos vida social do que eu tinha quando morava no Brasil, por exemplo. Mas sim, há muito brasileiro aqui. E isso é outra coisa que me entristece muito nos dias de hoje, é perceber essa diferença de quando eu vim para cá em 2012, como o Brasil era um país querido, né? Aqui, pelo menos no Chile, o Brasil era um país querido, que carregava consigo uma
um carisma muito grande, né? Era um país onde as pessoas identificavam o brasileiro como um povo artístico, como um povo alegre, como um povo com muita destreza, né, para lidar com a vida, como um povo criativo, um país amigo, criativo, poético, etc. E hoje em dia parece que a gente é símbolo de ignorância, assim, a situação, a imagem que o Brasil tem no exterior aqui se percebe muito a diferença, como mudou nos últimos anos, e isso me entristece muito, né? E aqui no Chile, não sei se vocês sabem, o Paulo Freire, quando foi exilado do Brasil, primeiro esteve na Bolívia, depois veio para cá. E ele passou muitos anos aqui no Chile. Foi aqui o lugar onde ele escreveu o livro mais conhecido da trajetória dele, né, da biografia dele, que é A Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido, que é o livro mais influente do Paulo Freire, foi escrito aqui no Chile. Nesse período, ele semeou muito aqui. Até hoje, os professores, faculdades que trabalham com educação, eu mesmo, por exemplo, na parte do audiovisual, trabalho com o Ministério de Desenvolvimento Social, então trabalho com assistentes sociais em programas de apoio a pessoas que têm algum ou vários tipos de dificuldades, e no meio da assistência social, por exemplo, todos esses profissionais têm Paulo Freire como uma referência, né? Quer dizer, um brasileiro que tem uma referência muito forte fora do país. Tá? E como você acha que vivendo aí no Chile influencia na sua obra? Isso é engraçado, assim, porque quando eu morava no Brasil, gostava muito de gravar fora do Brasil. Filmei na Bolívia, um trabalho que foi bem importante, gostava de viajar e tudo. E agora que eu estou no Chile, meu trabalho recente, que tem conseguido uma certa notoriedade, digamos assim, é no Brasil, e eu sinto muita falta. Eu acho que talvez sair um pouco do país faz a gente conhecer a própria identidade nacional mais, talvez. No meu caso, é assim, eu observo, parece que olhando de fora você consegue, algumas vezes, com uma certa distância, entender algumas particularidades, algumas peculiaridades que fazem parte do contexto nacional, né? É engraçado isso, porque eu já entrevistei aqui algumas pessoas, uma entrevista que foi ao ar recentemente foi com a escritora Tatiana Salem Levi, e ela falou também isso, que esse último livro dela, que chama Vista Chinesa, ela disse, eu nunca escrevi um livro tão brasileiro, e eu não pude ir para o Brasil, mas é o meu livro mais brasileiro de todos, morando em Portugal. Então, é interessante como esse processo criativo afeta a gente quando a gente não está no nosso país, não é? São muitos fatores, mas o Brasil é um país que tem uma riqueza cultural muito grande, né? Quando a gente está no Brasil, isso daí é uma coisa tão natural que a gente sente isso como uma coisa corriqueira, cotidiana, tudo. Quando a gente sai do Brasil, que a gente percebe que essa efervescência cultural que está no dia a dia, né? Se encontra na esquina, no esporte, que quando a gente está fora do país, a gente começa a sentir falta. E você tem vontade de fazer algum filme sobre essa experiência de imigrante também, Pedro? Como é que é? Nesse momento, não. Não tenho, assim, essa... Na verdade, os meus trabalhos... É curioso isso. Quem participa, por exemplo, acompanha festivais de cinema e observa aquilo que é mais apreciado pelos cinéfilos, pelo público que está mais acostumado, principalmente nesse meio de cinema mais de arte, cinema, documentário, tudo, tem muita questão do cinema de autor, né? Sim. E nos últimos anos, podemos falar dos últimos 20 anos, já todo esse século praticamente, o cinema de ensaio, o cinema feito em primeira pessoa, ele tem ganhado muito espaço. É o tipo de narrativa que tem sido muito apreciada, digamos. Se valoriza muito essa questão da autenticidade do relato a partir da experiência individual da pessoa. E o meu trabalho não tem essa característica, não. Vai por um caminho diferente. E eu também, às vezes, penso que a autoria não está no fato de você escrever em primeira pessoa, necessariamente. Eu vivi tal coisa e tal. Lógico que eu não desmereço nem acho ruim que se faça isso. Pelo contrário, eu admiro muito. Sim. Mas penso que a autoria não vai pelo fato de você escrever em primeira pessoa, mas sim pela maneira como você pode construir e elaborar a narrativa. Pedro, eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho mais recente, que é o Griot. Esse trabalho, o Griot, ele de alguma forma me surpreende que ele tenha esse espaço que ele vem construindo nos festivais de cinema, essa aceitação, porque ele tem um formato narrativo
bem, de alguma forma, assim, entre aspas, experimental. Então, é um ensaio, mas ele tem um formato que é um pouco experimental. E quando eu fiz esse trabalho, eu fiz sem, assim, grandes pretensões, inclusive não esperava, sinceramente, que ele tivesse o espaço que ele vem construindo nos festivais de cinema, principalmente, né? Aqui onde tem, são mais de 25 participações, 7 ou 8 prêmios, em diversos países do mundo, inclusive ganhou prêmio na Índia, uma coisa que me surpreendeu muito, né? E o filme é um curta, é um média-metragem, tem 30 minutos. A estrutura do roteiro é toda feita a partir de poesias que eu gravei nos últimos anos no Brasil, e essas poesias elas começaram a ser gravadas em oficinas de construção para documentário que eu realizei, oficinas práticas de realização. A oficina se chamava Criação Poética para Cinema Documentário. E o curioso é que, pelo nome, chegaram muitos poetas para fazer essa oficina, quando, na verdade, não é que a ideia da oficina não era fazer poesia filmada. Estava pensando na linguagem poética no audiovisual, que não necessariamente tem uma poesia versada, quer dizer, a poesia no audiovisual pode ser através das imagens, da edição, etc, etc, né? Mas esse encontro com esses poetas que são versos contemporâneos, escritos no calor dos acontecimentos, das coisas que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? As filmagens são entre 2016 e 2019. Eu percebi, essas filmagens aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Eu comecei a observar que havia uma conexão entre elas, e a partir daí eu comecei a construir poesias gravadas em diferentes regiões do Brasil e que também observavam a história contemporânea do país. Então, a partir da conexão entre essas poesias, eu comecei a desenvolver um ensaio audiovisual com música, com imagens, etc, etc, que pensa um pouco sobre a história atual do nosso país. E esse trabalho vem trilhando um bonito caminho. E griot, a palavra griot é uma herança afro, né? É uma construção afro-brasileira. A palavra é afro e a referência dela é na cultura afro-brasileira, quando essa oralidade, essa expressividade oral, essa forma da história oral ser contada, a pessoa que tem essa destreza é chamada de griot. E as imagens, Pedro, que você utiliza no filme são imagens também bem marcantes, né? Tem dos protestos, tem da Marielle. Conta um pouquinho também como é que você usou essas imagens no filme. Sim, as imagens são as imagens que eu gravei no Brasil nos últimos anos, às vezes que eu estive por lá. Tem também colaboração de Fernando Marrom e Cristian Cancino, que me passaram material deles para ajudar a compor isso, que é uma história curiosa, que eu fui em maio de 2018, eu estive no Festival de Cinema em Pernambuco e queria gravar ali, o festival em Belo Jardim, no Agreste, e eu queria gravar ali, nesse período estava acontecendo a prisão do Lula, eu queria gravar na região e queria também fazer um registro a partir da poesia sobre isso que estava acontecendo, com essa desconstrução da nossa história, né? Sim. E justamente na semana que eu estive ali, aconteceu a greve dos caminhoneiros. Eu tinha um carro alugado para fazer a produção das filmagens e fiquei parado, não tinha gasolina para colocar, então consegui gravar muito pouco, mas por sorte também, nessas coincidências, conheci Davi Henrique, que é um poeta que participa do filme, que tem um trabalho notável, Davi Henrique Birigui, é um trabalho notável, acabou inspirando muito do que foi o trabalho, mas não pude gravar. O Davi Henrique estava ali, na cidade onde eu estava, que era Belo Jardim, e por essa impossibilidade surgiu o gesto amigo ou de colaborativo desses companheiros, Cristian e Fernando, que tinham filmado no Rio São Francisco. Eles fizeram um trabalho sobre a transposição do Rio São Francisco, o grande projeto, né, que foi feito, e tinham muito material, muitas imagens, e me cederam material para que eu pudesse compor também, e são imagens que talvez as mais poéticas mesmo do filme, são lindo, um material belíssimo, que eu agradeço muito a participação deles. E então o filme passeia mesmo entre São Paulo, Avenida Paulista, as manifestações onde tinha aquele ícone dos patos, né, que é bem sintomático, né, quer dizer,
a gente colocar patos para representar algo. Chega um momento que eu pergunto para um pato, né, o que ele tem a dizer ao povo brasileiro, e ele não responde nada, faz um movimento como se ele estivesse falando de uma maneira efusiva, e a cara tá aqui, o bico fica para frente, e praticamente ele tenta derrubar a câmera com o bico, eu tive que sair assim. Você citou que a sua mulher tinha vontade de terminar, né, fazer a faculdade, vocês com 2 filhos. Você sente saudades da tua família, de estar mais perto? Porque eu imagino que seja um movimento diferente quando você vai para o país do seu companheiro, enfim, que tenha uma parte da família lá. Quando vim para Londres, eu não tinha ninguém da família aqui, então, assim, você fica muito sozinho, né? Eu imagino que a sua experiência seja diferente porque você tem a parte da família dela, mas a sua também está no Brasil. Como é que é essa vivência? Por exemplo, esse processo da pandemia, para mim, impactou, porque quando eu vim para cá, eu sempre considerei o Chile muito próximo ao Brasil. Sim. Um voo daqui a São Paulo são 4 horas e não é uma passagem tão cara. Quer dizer, quando eu vim para cá, a minha ideia utópica, digamos assim, era estabelecer conexões, inclusive. Poder fazer, não sei, trabalhos, eventos ou situações aonde se pudesse existir essa conexão entre Brasil e Chile. O primeiro que eu fiz de forma prática para isso foi trazer música brasileira. Quando eu vim para cá, eu não ia ter trabalho, nada. Comecei com o negócio de venda de disco, né, de vinil, e que hoje funciona online, né, por isso eu escondi disco aqui atrás, devido à pandemia, né. E como eu vinha para cá com a minha então namorada, coisa e tal, já conhecia aqui, sabia que como funcionava mais ou menos a questão dos preços, etc. E o carinho que se tem pela música brasileira, né? Sim. O peso que tem artistas como Caetano Veloso, Tom Jobim, João Gilberto, Chico Buarque, Djavan, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Jorge Ben, aí falando das mulheres também, Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Marisa Monte, e por aí vai, né? Quer dizer, são muitos, né? Mas eu tô falando isso porque a partir daí, como eu trazia discos do Brasil, eu sempre viajei muito ao Brasil para comprar discos também. Além de visitar a família, filmar, fazer oficinas, dar cursos de cinema, etc, etc. Então, eu sempre tive um fluxo de entre 3 a 4 vezes por ano ao Brasil, pelo menos. Algumas vezes por mais meses, inclusive para desenvolver projetos, tudo. Então, sempre estive muito próximo, e a minha vinda para o Chile nunca foi com uma ideia de se distanciar do Brasil. Pelo contrário, a minha ideia sempre foi estabelecer uma conexão e poder estar próximo ao Brasil. E como é que foi o enfrentamento da pandemia aí no Chile? Eu aqui de Londres estou meio longe. Me conta um pouquinho como é que foi viver esse processo. Você fez um filme, inclusive, sobre isso, né? Um documentário. Eu fiz um curta que vai nessa linha de ensaio audiovisual, que eu trabalhei com um amigo que mora aqui próximo, tudo, que escreve poesias. Não é um poeta assim profissional, mas ele escreve poesia com muita destreza, muito bem. E quando apareceu a pandemia, ele fez um poema e mostrou esse poema. Eu falei, vamos gravar a tua interpretação. E a partir disso, eu tinha já filmagens com um pintor daqui que tem uma influência, que se sente muito influenciado pelos modernistas brasileiros, um traço bastante próprio, e eu já tinha filmado as pinturas dele e queria em algum momento fazer algum trabalho com essas pinturas. Eu fiz essa experiência de encaixar essa poesia com essas pinturas, e tem um outro, quer dizer, foi um trabalho meio feito nessa situação da distância, né? Aí um amigo, que também é argentino, mora no Brasil, que a gente, quando era jovem, aos 18, 19 anos de idade, tinha um grupo de rock juntos, coisa e tal. Aí eu lembrei de uma música que a gente tinha composto, nós havíamos composto, uma música que ficou no passado, só na memória, assim, nunca foi assim, bem gravada, nada, assim. E aí eu pedi para ele é bandoneonista, toca tango, então eu peguei o motivo dessa música que a gente tinha feito, mas pedi para ele retrabalhar isso, ele escreve a partitura, como ele trabalha, é um grande músico. Então eu perguntei para ele se ele se interessava em retrabalhar isso para a gente desenvolver um curta-metragem. Com ele, ele já trabalhou comigo em trilha sonora de trabalhos meus diversas vezes. Martim Miró, o nome dele, é
um músico argentino que toca tango no Brasil com excelência, tudo. E aí ele desenvolveu a composição original, várias vozes de bandoneon, e a ideia era, eu comentei com ele, queria que a gravação fosse várias vozes, ele tocando, fazer uso da característica da gravação caseira, né? Então ele gravou o bandoneon diversas vezes, então são 4 vozes de bandoneon que vão dialogando. A partir daí fez a trilha sonora, então ficou esse bandoneon, a poesia, a pintura e imagens minhas. Então foi um ensaio, uma experiência de fazer um encontro dessas expressões artísticas, e vai cumprir um ano, quando começou a pandemia. O ano passado eu fiz esse trabalho, quando a gente começou o processo de não poder sair na rua, né, de ficar fechado. E esse curta se chamou Asas de Outono, e a poesia versa sobre essa sensação disso que a gente está vivendo, né? Fala um pouco sobre a morte, essa situação da gente é muito triste, e é uma realidade dura, né? Que a gente atravessa, todo dia de manhã pega as notícias e a primeira coisa que sai é o número de pessoas, né? De pessoas que estão doentes, adoecidos, internados, problemas, né, nos hospitais, falecimentos, tudo isso, né? Algumas pessoas conseguiram manter a criatividade, né? Eu acho que essa pandemia, para algumas pessoas, foi muito paralisante, né? Porque, enfim, o mundo parou e muitas pessoas se sentiram tristes, deprimidas, mas algumas outras pessoas também conseguiram, ao mesmo tempo, usar a criatividade, né? E mesmo o nosso projeto aqui, o Manda Brigadeiro, quer dizer, essa coisa do Zoom, né? A gente só conseguiu fazer dessa forma porque estava tudo fechado, porque a minha ideia inicial era fazer entrevistas em Londres, num estúdio, com pessoas que moravam só aqui. E, no fim, o mundo se abriu com o Zoom. Então... Mas entendo que outras pessoas também tiveram momentos muito difíceis, mas, ao mesmo tempo, outras tiveram momentos criativos também, né? Pedro, o que você tem de planos para o futuro? No momento, inclusive, eu estou trabalhando num projeto agora, que é um sonho, e eu sei que é um sonho viável, bem palpável mesmo, e que depende diretamente do fim da pandemia, que é de trabalho presencial mesmo. Então, enquanto a pandemia se estende, eu prefiro manter isso como numa incubadora. Assim. Muito obrigada pela tua entrevista. Foi ótimo bater esse papo e entender um pouquinho aí também como é no Chile. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, a participação. Se alguém quiser ver algum trabalho teu, como é que faz? Tá no YouTube? Tem alguma forma de... Tem alguma coisa no YouTube... Colocar Pedro Dantas, Cine Documental, documentário, Cine, Pedro Dantas. Tem no YouTube alguma coisa. Eu tenho mais material também no Vimeo, vimeo.com/pdantas. Tá bom, muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço, Letícia. E hoje o programa fica por aqui e até a semana que vem.